do cativo, e Deus irá, ou melhor, Deus usa a nação da Síria para quê? Para castigar o povo pelo fato que desde o início de toda a jornada hebreia, o Senhor sempre deixava bem claro: no dia que vocês me deixarem, se desviarem, eu, Senhor, vou deixar o inimigo levar os cativos. E por várias vezes o povo de Israel, o povo de Judá, o povo que herdaria a terra prometida, eles deixaram de corresponder à vontade de Deus. Então Deus agora vai usar a Síria como um instrumento de castigo, um instrumento de punição. Só que, segundo Isaías, a Síria, os sírios, eles, quando tomaram o povo de Israel e eles levam cativo, eles se engrandeceram. E agora, ao invés de eles entenderem que Deus os usou somente para um momento de correção para Israel, eles agora começavam a se gabar, a ponto que, se você ler o capítulo 10, e me permita ler o versículo de número 6, enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisada aos pés como a lama. Quando nós observamos o que Isaías está explicando, só para você entender o que eu quero falar aqui nessa noite, o povo então que foi instrumento de Deus, eles começavam a observar os judeus de uma forma muito pequena, a ponto de comparar eles como: vamos pisá-los, vamos pisoteá-los porque eles não prestam. E o que aconteceu? Aconteceu então que Israel agora estava vivendo debaixo de uma pressão esmagadora, porque os sírios estavam se gabando demais. Em vez de eles pararem ali, eles agora não queriam ser mais um instrumento de punição, mas eles queriam humilhar o povo de Israel. E o povo, cansado, sobrecarregado, estava sem nenhuma força para reagir. E no meio desse cenário, Deus agora vai liberar uma palavra. E qual que é a palavra que Deus vai liberar para o povo que está cativo? Aí entra o capítulo 10 e o versículo 27. E acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e acontecerá que o seu jugo será tirado do pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Porque, pastor, tem coisas que com teu esforço você retira, tem coisas que na sua vida com o seu esforço você consegue alcançar, mas tem coisas que não tem como. Tem coisas que só sairão através da unção. E no meio desse cenário, o Senhor está falando para o povo de Israel: olha, chegará um dia, e esse dia, quando chegar, a opressão do inimigo, a carga que está nos ombros, porque agora Israel estava trabalhando de forma obrigatória, de forma opressiva. Aí Deus está falando: o jugo que está no seu pescoço, tudo isso que sobrecarrega vocês, acontecerá que não é por causa do seu esforço, mas é por causa da unção que está dentro de vocês. Este jugo será despedaçado. Preste atenção nisso. Percebe que existem aqui algumas revelações. E vamos combinar, porque alguém pode dizer: pastor, mas isso aconteceu há mais de 2, 3 mil anos atrás. Mas hoje em dia não é diferente daquele tempo atrás. E por que eu falo isso? Porque tem pessoas que hoje entram dentro da igreja
entram em uma reunião como essa e são sobrecarregadas. E essa luta não é uma luta visível, é uma luta invisível. É uma luta que faz com que a pessoa se sinta pesado. Talvez ela, sei lá, a pessoa está do teu lado, quando você cumprimentou ela, ela até esboçou um sorriso, deu um sorriso. Mas por dentro ela está sobrecarregada. Ela, aí eu costumo dizer que é o grito da alma, é o grito do silêncio, que ninguém vê. Talvez a pessoa por fora, ela está até bem arrumadinha, bem arrumadinha. Olha para o seu irmão, aí como ele está bonito hoje, irmão. Olha aí para ela, olha para ela, irmão. Tem gente que se arruma todo, né? Fica tão bonito, bem ajeitado. Até agora quando você olhou para ela, talvez ela tenha um sorriso, mas por dentro ela está quebrada. Por dentro tem um jugo, tem um peso, tem uma guerra invisível. E a palavra que Deus usou lá para o povo de Israel é a palavra que nessa noite mais uma vez tocará os nossos corações. Qual que é a verdade, pastor? A unção do Espírito ainda quebra jugo atualmente. A unção do Espírito ainda tem poder para quebrar toda a cadeia de Satanás, para quebrar toda a preocupação satânica, para quebrar toda a ansiedade. Eu creio, quem crê nisso, dê glória a Deus. E aí, existe uma sentença por causa da unção. Mas o que é a unção? Unção no Antigo Testamento era a manifestação do poder de Deus que era derramada sobre reis, sacerdotes, profetas. E ali era um momento onde essas pessoas naturais, como eu e você, eles tinham uma ousadia. No Novo Testamento, porque se no Antigo Testamento a unção, o derramar desta graça acontecia com esses homens, isso estava apontando para uma coisa bem maior. E o que, pastor? No Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Senhor Jesus agora, quando ele entra na sinagoga, ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. E por que ungiu o Senhor, pastor? Por que ungiu Jesus Cristo? Porque existia um propósito. Então a unção, presta atenção nisso, a unção é para um propósito. A unção é a manifestação de Deus para um propósito na vida de alguém. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. E quando a unção é reconhecida, quando a unção é respeitada, existe uma sentença. E para que essa sentença? A pessoa é ungida. Para quê? Para ser capacitada, para ter poder em nome de Jesus, para ser liberta, para transformar vidas. Não é emoção, unção não é emoção, unção não é talento, unção não é esforço humano, é poder de Deus na vida de um homem e de uma mulher. E é exatamente essa unção que eu quero pregar, porque essa unção, ela continua removendo carga, essa unção continua quebrando jugo, essa unção continua despedaçando tudo aquilo que aprisiona a alma de um homem e de uma mulher. E eu estou aqui na autoridade do Senhor Jesus, porque desde quando eu dobrei nos meus joelhos aqui nessa noite, nesse altar, o Espírito Santo falou hoje comigo: vidas nessa noite serão libertas. Eu não estou falando que você está com demônio, eu não estou falando que você está com praga, eu estou falando de uma guerra espiritual. E nessa noite não vai ser pelo teu esforço, mas vai ser pela unção que Deus te deu. Levante a mão com respeito, o carinho, põe a mão no ombro de alguém e diga assim: não é pelo teu esforço, mas é pela presença de Deus que habita dentro de você. Para nós não é força, é a presença dele. Para você entender, contextualizar esse texto, imagine um boi preso a um jugo de madeira, a uma canga em seu pescoço. Ele se esforça, e por mais que ele seja forte, o boi, ele tenta levantar, pular,
se chacoalhar, fazer força, mas aquele jugo, aquela canga, não tira, ele não sai dele. Então imagina alguém pegando um óleo, uma ilustração só para você entender isso, colocando óleo em cima desse jugo, e agora o que estava rígido começa a ceder, começa a se desmontar, e o boi é solto. Percebem que não é a força do boi, mas é a ação do óleo. Não é o esforço do boi, mas é a ação da unção do óleo. Então, quer dizer que tem lutas, querida igreja, queridos irmãos, que não é no teu esforço. Porque eu sei, se eu te der esse microfone aqui, você vai falar assim: eu faço isso, eu já tentei isso, eu já fui para lá, fui para a direita, fui para a esquerda, parei, fui lá, conversei com fulano, conversei com Beltrano, até agora nada. Aí Deus nos trouxe aqui para dizer justamente isso. Não é no teu esforço, mas quando a unção de Deus entra, quando a graça de Deus invade um coração que está aberto para falar: Senhor, eis-me aqui, oh glória. Me permita liberar essa palavra aqui nessa noite para quem crê. Hoje não é mais dia de tentar. Não. É por isso que Deus nessa noite está dizendo para alguém: hoje não é mais um dia para você tentar mais uma vez. Hoje Deus nos trouxe aqui para liberar uma unção, para dizer que nessa guerra você não está sozinho, e essa unção que está com você não vai ser mais para você tentar mais uma vez, mas vai ser para que o Senhor Deus se promova ao guerreiro e uma guerreira espiritual vencedor. Quem acredita, eu creio. Agora vamos ver o texto 10:27. A Bíblia diz algumas coisas aqui, eu quero passar por elas rapidinho. Primeiro, a sua carga. Isaías 10:27. A sua carga será tirada. Isaías capítulo 10, versículo 27 diz assim: e a sua carga será tirada dos seus ombros. Presta atenção nisso. Naquele dia, a carga, o peso. Presta atenção. Então quer dizer que existem pesos que não são físicos. Existem cargas que não são palpáveis, mas são emocionais e espirituais. Existem pesos que eu vou dar alguns nomes para esses pesos, abre aspas, invisíveis: ansiedade, culpa, medo. Isso esmaga a alma. Eu posso dizer porque eu tive a triste experiência de ter depressão. E é triste porque é um peso, é uma carga que você carrega. E por mais que alguém chegue em você e fale assim: vai dar certo. Você já reparou nisso? Que quando é com os outros a palavra fica mais leve. Mas quando é para nós, geralmente quando alguém fala assim: vai dar certo, você fala assim: é, você não está na minha pele. Mas quando é para os outros, alguém chega para você e fala assim: rapaz, eu não estou suportando mais, é difícil, eu vou, como se diz aí fora, vou chutar o pau da barraca. Aí, nós crentes, superficiais, falamos o quê? Vai dar certo, Deus é da vitória. Mas quando é com você, você fala: não, comigo é diferente. E é exatamente nisso que eu quero falar. É exatamente quando a força humana limitada não suporta mais, e aqui para Israel é dessa forma, é exatamente
exatamente aonde Deus entra, é exatamente aonde a unção de Deus começa a florar. Por quê, pastor? Quando Deus entra em alguém que está carregado, sobrecarregado, o que era pesado perde o peso, o que era amargo se torna doce, glória. Eu quero te dizer nessa noite, eu estou sentindo uma presença aqui, o que está esmagando seus ombros hoje não resistirá a tamanha unção que Deus vai te dar. Só quem crê nisso reage em nome de Jesus. Tem alguém aqui que talvez esteja preocupado, pastor, está doendo, está preocupante, pastor, é algo que está me corroendo por dentro, mas é por causa disso que Deus vai fazer um sobrenatural, e aquilo que pesa já não pesará mais, aquilo que preocupa não preocupará mais. Por causa de quem? Por causa da unção, a unção, a unção. Eu vou sair do texto, mas já volto para o texto, você vai entender o porquê. Deus escolheu Davi, sim ou não? Deus escolheu Moisés, sim ou não? Mas Moisés, ele não enterrou um egípcio. Davi, ele não adulterou. A pergunta que não quer calar é essa: Deus erra quando escolhe alguém? Então vocês estão me dizendo que Moisés, ele foi cheio do Espírito de Deus, porque para estar na frente de um povo de pelo menos 600 mil homens, não era para qualquer um. Moisés tinha poderes dados por Deus, mas Moisés era foda. Davi foi escolhido por Deus. Deus sabia que Davi ia lá na frente errar, lógico que sabia, mas nem por isso Deus deixou de escolhê-los. E sabe o que me anima quando eu vejo esses grandes homens? A palavra de Deus revelando os erros, as falhas, os pecados. Quer ver um camarada? Quem conhece o homem? Eu vou rapidinho aqui contextualizar. Ele acabou de sair de um culto, e o culto foi desafiante. 850 homens que prestavam adoração a deuses estranhos, a Baal, e ele sozinho levantou um altar. E a Bíblia diz que depois do meio-dia, depois que esses homens começaram a culpar a Deus Baal, não derramou fogo, não aconteceu nada. Mas aí, este homem, por nome de Elias, ele então vai clamar a Deus, e Deus então ouviu a oração de Elias. E Elias, quando abre a boca, fala: Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus, derrama fogo no altar. E a Bíblia diz que o fogo consumiu o sacrifício e ainda lambeu a água. Só que a Bíblia diz que depois de tudo isso, ele fica sabendo que Jezabel queria a cabeça dele. E onde Elias agora vai, depois de um culto pentecostal, ele vai estar dentro de uma caverna e ele vai pedir a morte. E aí Tiago está dizendo assim, que nós também somos sujeitos às mesmas paixões de Elias. Mas espera aí, Deus não desistiu de Elias, foi lá na caverna e falou para Elias: Elias, você não está sozinho não. E eu vou dizer isso para alguém aqui: se Deus te chamou, rapaz, você errou, você pegou, mas Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Pastor, está pesado, está difícil, eu me decepcionei com muita gente, mas Deus está dizendo: mas por causa da unção, a escolha que eu fiz para você vai aliviar a carga. Fale comigo: a unção remove cargas. Pastor, me prova. Eu gosto desses exemplos porque eu sei literalmente. Sabe aquele dia que você está bem carnudo? Pastor, o Santos de tempo. Não. Você sabe o que eu estou falando. Sabe aquele dia que você está bem? Para falar tão mal de Tomé, né? Você está pior que Tomé? Nem vento acredita. Aí você está lá em casa, está no serviço, está no carro, está no caminhão, está no ônibus, está na bicicleta, está a pé. Aí lá dentro de você é bem carnudo, bem carnuda, bem brabona, bem brabão.
Aí você começa a cantar. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Você não canta assim, igual você está cantando agora. Você canta para dentro. Daqui a pouco você sente uns arrepios. Aí daqui a pouco você está na brava, começa a escorrer uma lágrima assim, ó. Aí você começa, eu sou besta mesmo. Por que eu fui falar aquilo? Eu não me perdoa. Então louve, simplesmente louve. Aí você está no da Cassiane e fica se desafinador. O que acontece dentro de você? A unção começa a tirar toda a carga insuportável. É assim ou não é? Segunda coisa que está no versículo. Vamos lá, filho, Deus vai te dar graça aí, filho. Vai dar logo, tá bom. Versículo 27. Levantarás naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Agora, olha. E o seu jugo do teu pescoço. O que é jugo? É um instrumento que é colocado em cima de bois para controlar a vida, a direção, o caminho. Ali o povo de Israel, eles estavam subjugados. Eles não tinham nenhum tipo de decisão. E aí quando eu olho isso para os dias atuais, quantas pessoas que estão sendo controlados por vícios, por opressões espirituais, que estão sendo controlados por pecados recorrentes. A pessoa peca, pede perdão, mas lá na frente volta a cometer a mesma coisa. A pessoa tem um jugo, ela tem algo no pescoço dela que a controla. Ela até tenta se firmar, ela até tenta orar, ela até tenta mudar o hábito, mas quando ela menos percebe, o controle, a direção, o jugo está controlando o pescoço. E tem gente que é dominada por isso. Porque você acha, eu estou repetindo isso porque eu confesso que como pastor eu fico preocupado, porque nós estamos ao final de março e quantas pessoas já têm faltado em cultos, quantas pessoas têm dado tantas excusas que não é nos cultos, é trabalho, é saúde, é a esposa, é os filhos, segura aí, é a escola, é não sei o que. Irmãos, todos nós somos passíveis, todos nós somos limitados. Mas espera aí, quantas pessoas falaram que em 2026 quer pegar firme, mas voltaram a fazer o que faziam antes, e agora elas estão sendo controladas pelo jugo de Satanás. Mas aí que nós temos que entender, o jugo não só te prende, mas ele te direciona, ele te leva para o abismo. E aí vem o profeta Isaías dizendo: o que você não conseguiu fazer durante todos esses anos de esforço, o Espírito Santo fará pela tua vida. Aquilo que você tem deixado de controlar vai ser tirado do seu pescoço. Aquilo que te dominava é o Espírito Santo que vai tirar. Por quê? Por causa que a unção agora vai te controlar. É por causa que a chamada vai te controlar. Você não está entendendo? Eu vou melhorar isso. Chega de voltar e olhar para trás. A partir de hoje, 22 de março, vai ter alívio, vai ter descanso, vai ter glorificação. Quem entendeu a palavra, diga amém. Isso é o que bem bonito que tomou banho hoje. Se não tomou banho, perdoa ela, perdoa ele. Mas olha assim, fala assim: não interessa quanto tempo você está preso, a unção dentro de você não vai negociar, ela vai quebrar.
Hoje não tem negócio. Hoje não tem alívio para quem não desempende. Hoje vai ser quebrado. Você tem que crer aqui. Levante a mão e pegue essa palavra em nome de Jesus. Te controlava até agora. Eu vou soltar isso aqui. Um dia eu estava no culto. Eu era meio inteligente. Não era muito crente, não. Crente Raimundo, conhece? Aí um pastor olhou e falou assim: você tem, por isso que eu digo, irmão, pecadinho de estimação. Eu aprendi com esse pastor. Ele falou assim: você tem esse pecadinho de estimação que te prende, que te controla. Por causa da graça, da chamada que Deus tem com você, toma uma atitude. Sabe que eu tinha em casa que ninguém sabia? Ninguém sabia. Só eu sabia. Eu tinha um maço, tinha 2 maços de cigarro escondidos embaixo do armário. Fumava. Ia para a igreja. Olha que desgraça. Que problema? Aí Deus, que nos conhece, usou o pastor que eu não conhecia para falar: você está com pecadinho de estimação. Hoje o Senhor, por causa da unção, te liberta. Eu, todos os cultos, eu fazia escondido de papai e mamãe. Fui lá no armário. Quando eu peguei o maço de cigarro, que eram 2, eu falei assim: você não me controla mais. Eu lembro da cena. Eu peguei cigarro por cigarro na privada, eu comecei a quebrá-los, um por um. Porque eu entendi. Quando a unção chega, aquilo que te controlava já não controla mais. Eu quero dizer que nessa noite, essa palavra não vai ficar somente para você que está aqui. A unção que carrega você vai chegar lá na tua casa. E se existe algum tipo de vício, desavença, algo que quer controlar teu casamento, teus negócios, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, por causa da unção, hoje não vai ter negócio não. Hoje vai ser quebrado, vai ser tirado, vai ser liberto por causa da unção. Então louve, simples. Mas a palavra é essa: será tirado. Será o jugo que controla. Agora, olha que interessante, olha a expressão linda. 3. E o jugo será. Só a Mani já falou. E o jugo será. Presta atenção aqui. A palavra despedaçar é Deus falando: eu não vou ajustar o problema, eu não
não vou aliviar o problema. Despedaçar significa não tem volta. Não pode ser reconstruído. Não vai mais te prender. Não é uma libertação momentânea. Não é algo para que você receba aqui hoje, para que amanhã você fale: ah, mas não adiantou nada. Aconteceu de novo na segunda, vai acontecer de novo na terça. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia diz assim: que o jugo será despedaçado. A Bíblia está dizendo assim, ó: está apertado, eu vou dar uma afrouxada na corrente, eu vou aliviar. Não. Está apertado, eu vou dar uma aliviada na tensão. Não. O Senhor está dizendo: hoje é dia de libertação completa. Hoje é dia para aquilo que te inflige, oh glória. Eu vou dizer aqui uma palavra e seja crente para receber essa palavra. Pastor, que palavra é essa? Quando Deus entra no cenário, o passado, ele perde o poder de te prender. É por isso que Deus está dizendo para mim: pastor, o meu passado está me martirizando. E Deus está falando: eu vou pegar e vou despedaçar. Não vai te aguentar mais. Não vai ter grilhões. Porque maior é o jugo, maior é o chão do teu jugo. Briga na baixada. Deus não alivia. Deus despedaça. Sabe quando um copo se quebra e você fala assim: não tem como consertar? É exatamente isso que Deus vai fazer com aquilo que você sente pesado. Deus estava falando para Israel: vai acontecer que quando chegar o dia, aquilo que te atormenta não atormentará mais. E por causa de que, pastor? E aí ele diz no final do versículo: tudo isso por causa da presença, por causa da unção, por causa da escolha que Deus faz. Presta atenção nisso, jovem, criança, família do Senhor. Unção não é técnica. Unção não é performance espiritual. Unção é relacionamento. Unção é intimidade com Deus. Então quer dizer que quanto mais eu me dou, mais presença de Deus eu tenho. Quanto mais eu me entrego, mais o chamado de Deus se confirma. E para você que está falando aí: pastor, eu não tenho um chamado. Posso confessar? Ninguém que está aqui tem chamado. Pronto, falei, polêmica. Ninguém que está aqui tem um chamado. Porque se eu nasci para ter um chamado, eu estou limitando o propósito que Deus tem para a minha vida. Não sou eu que tenho um chamado. Porque Jesus abriu a boca e diz assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então quer dizer que quem chama é maior do que aquele que é chamado. Então se eu não tenho chamado, o que eu tenho, pastor? É o chamado que te tem. Porque uma vez que você aceita o propósito, pode errar. Irmão, tem gente aqui que já tentou até se desviar, e nem para desviar você presta. Porque quando você estava lá fora, alguém olhou para você e falou: você não é crente, você não cantava, você não pregava. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Você é meu, eu te escolhi, e por causa desta unção eu te guardo, eu te ligo, eu te liberto. Vou dar um exemplo.
uma mulher, estava bem de boa em casa. Mês de março é das mulheres, né? Só mês de março, gente. Todo dia. Ah, se não fosse, quem é casado levanta a mão aqui? Quem tem mamãe levanta a mão aqui? Hã? Se não fosse a mãe e a esposa? As caras é pouco. Mas estava bem recado. Vou contar a história de uma mulher. Tinha uma mulher que estava bem de boa em casa, assim, bem secada de boa. Estava fazendo o enxoval do casamento. Tá na Bíblia essa história, pode ter certeza. Aí, ela estava bem boa. Daqui a pouco apareceu um anjo para ela. Falei assim, e aí? Vou traduzir a transição do pastor Douglas. E aí, está bem? Bem. Você está ligado que eu estava olhando todo mundo aqui na terra, lá no céu? Você é a única que foi escolhida. Sério? Sério. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que está no teu ventre. Que história é essa? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E aí o Altíssimo te cobrirá. Aí o que é interessante, de quem eu estou falando, irmãs? Aí. E o que é interessante é o que está em Lucas capítulo 1, versículo de número 38. Olha o que Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a sua palavra. Você entendeu? Eu vou explicar. O anjo apareceu para ele e falou assim: quer unção? Porque a unção te faz gerar fruto. Não pegou, não pega mais. O que ela fez? Ela tinha a opção de falar. Sabe os dentes de pá? Já falei, dentes de pá mesmo? Quer que eu dente de pá? Não, essa aqui não é para mim não. Pega a pá espiritual, essa aqui é para ele. Não, essa aqui não é para mim não, é para ela. Ela podia chegar para o anjo e falar assim: por quê? Descerá sobre mim o fruto, não quero esse negócio não. Passa para outro. Mas o que ela faz? Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo à palavra. E é mais ou menos assim: quem se rende, recebe. Quem busca a presença, vive libertação todo dia. Irmão, não é sobre tentar. Não é sobre tentar mais, mas é sobre se render mais. Quem vive na presença não vive debaixo de opressão. Quem vive debaixo da graça, pode vir luta, pode vir dificuldade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por causa de quem, pastor? Por causa da unção, da unção. Quem quer essa noite mais uma vez uma porção da unção, em nome de Jesus, levante a sua mão e diga glória a Deus. Unção não é emoção, não é aparência espiritual, é uma intervenção, é o mover de Deus diretamente na vida de um homem e na vida de uma mulher. Por causa de tudo isso, a carga será tirada, o jugo do pescoço será tirado. Olha a cena, olha a cena. Aonde está a carga? Está pesando, eu vou tirar. O jugo do pescoço está te controlando, eu vou tirar. Mas e o jugo? Ele vai ficar no chão, não. Eu vou te esperar, sabe? Porque nunca mais você vai precisar dele. Aí imagina o povo de Israel perguntando assim: mas por quê? Aí o profeta responde: por causa da unção. Irmãos e irmãs, igreja Adar, hoje o que o inimigo quer provar para muitos é que você não tem mais unção, que Deus se enganou quando te escolheu.
que talvez aquele dia que Deus usou um pastor, um missionário, um pastor, não era para ser você. Posso confessar? Eu já passei por isso. De achar, de falar, Deus, eu acho que o Senhor... Sabe quando você quer justificar uma coisa que você sabe que não consegue justificar? Aí você começa a falar assim, Deus, eu sei que o Senhor me escolheu, mas você sabe que na verdade mas eu não, é outro. Aí Deus fala assim, ô cabeção, não, eu não errei não, eu sei quem eu escolhi. Pastor, é por isso que vai ter dia que vai ter vontade de desistir. Olha pra cá. Vai ter dia que Satanás vai querer te convencer de A a Z, com todas as palavras do alfabeto, e vai te colocar todos os limites, todos os defeitos. Aí Deus vai te trazer um culto hoje para te dizer, não, essa história não é, e não vai terminar assim, ô glória. Hoje não é dia de tentar mais uma vez. Hoje é um dia de você entender que cadeias serão quebradas, julgos serão despedaçados, por causa que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Escute isso aqui. Hoje Deus não vai tratar sintoma, Ele vai arrancar na raiz. Hoje Deus não vai aliviar a carga, Ele vai libertar. Hoje Deus não vai melhorar, Ele vai transformar a tua vida, a tua casa, a tua família, por causa da unção, por causa da unção. Eu quero profetizar nesta mensagem que hoje você vai sair daqui de peito estufado. E se prepare para essa semana. Alguém vai olhar, eu estou falando profeticamente aqui. Alguém vai olhar para você e vai dizer, o que aconteceu com você? Não é sobre mim, mas é o que está dentro de mim. É a unção que o Senhor mais uma vez me deu um chacoalhão lá no domingo para dizer, vai ser despedaçado, vai ser quebrado, e eu vou alcançar aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Quem crê nisso? A unção faz diferença na vida de um homem. A unção faz diferença na vida de uma mulher. A unção, ela faz você suportar a afronta. Hoje, eu encerro aqui. Eu estava me aprontando para ir para o culto, me aprontando. Eu me apronto para o culto, não desde a hora que eu acordo. Eu acordo e já começo, Senhor, hoje é o teu dia. E o Senhor começou a me fazer lembrar, porque afinal todos sabem disso. Amanhã eu vou turbinar 4.3 ou para 4.4. Turbinar. Aí o Senhor começou a me fazer lembrar alguns momentos que eu não sei se, pelo menos eu sou assim, quando chegar perto do seu aniversário, você começa a fazer a retrospectiva, né? Aí eu comecei a pensar, aí daqui a pouco eu comecei a pensar, sabe do quê? Senhor Jesus, antes de eu nascer, o Senhor já via a Davi. Antes de eu nascer, o Senhor saberia e sabe o que vai acontecer no culto. Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva. E sabe o que eu lembrei? Que no início do meu ministério, o que teve de gente para me desanimar, para falar que quem profetizou, quem falou era só injeção de linguiça. E aí eu comecei a lembrar, sabe também do quê? De quantas vezes, quando eu estava bem borocochô, o Senhor levantava um profeta, uma profetisa para falar, não, continua, eu estou contigo. Dia 28 agora, nós vamos alcançar a maior idade. Vamos para 18 aninhos. Mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque se eu fosse da trela, da conversa, da bola, para aqueles que olharam para mim e menosprezaram, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu estaria com muitas pessoas que você conhece, desanimadas, acovardadas.
não acreditam mais no que Deus fala. Mas eu entendi uma coisa, que a última palavra sempre é a de Deus. E quando você escolhe aquele que te escolheu, você fica sem escolha. E a melhor escolha é ficar sem escolha na presença de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. E se Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem o controle da tua casa. Levante a mão que eu vou profetizar. Ele tem o controle da tua casa, da tua família, do teu negócio, do teu casamento. Esse jugo vai ser despedaçado hoje, e ao chão há de se manifestar. Ô Anácia, calabachura pra cantarabagaçaie. Amém. Quem entendeu a palavra, diga: eu entendi. Entender é uma coisa, crer é outra. Ei, moço, jovem, rapaz, crianças, irmãos, eu posso ir com essa mensagem até aqui. Você entendeu? Eu creio, irmão, ninguém precisa. Ninguém, escute isso aqui. Ninguém precisa apontar o dedo para mim e dizer que Deus está na minha vida para eu acreditar que Deus está na minha vida. Eu creio. Isso não é soberba. Isso não é ostentação espiritual que eu sou melhor que não. Isso aqui é consequência de experiência. Se você chegou até aqui e suportou o que você suportou, não foi sorte. Aquele dia que você falou assim, é hoje que acaba. Havia aquela voz meiga, doce do Espírito Santo falando: não, mas eu te escolhi. Ainda tem uma unção aí dentro. Eu preguei até aqui. Se você entendeu, glória a Deus. Agora está na hora da prática. Aleluia. Unção, como eu disse no começo, não é emoção. Aleluia. Unção é relacionamento com Deus. Eu quero nessa noite fazer um apelo, te convidar aquele pastor a entender que o que fez até agora nós, eu e você, não desistirmos, não foi o nosso esforço. Porque vamos combinar, eu sei que está gravando, mas vai ficar na gravação. Quem nunca falou, chega? Quem nunca falou assim, na boa, hoje eu... Se lá, talvez seja esse culto que você fala, eu vou lá só para ver o que vai dar. Talvez nós entramos na igreja e falamos assim, não vai, você vai dar. E você não falou para ninguém. Mas aquele que te escolheu tem uma chama aí dentro. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz em Isaías: a cana trilhada não será despedaçada, e o pavio que fumega. Quer dizer o quê? Se tem fumaça, quem tem glória? Quem tem aleluia? Se tem uma glória, tem fogo. Se tem uma faísca, oh glória, alguma coisa acontece. É por isso que eu amo ao Senhor Jesus. Por quê? Quando Ele escolhe, Ele marca. E a marca é chamada o selo do Espírito Santo que está entre nós. E hoje, para muitos aqui, eu não vou falar a todos, mas eu vou falar que para alguns aqui será um dia antes desse culto e depois deste culto. Não entendeu? Por isso eu falei que não é para todos, é para alguns. Esse culto para alguns será marcado como antes do dia 22 e depois do dia 22. Se prepara quem está me ouvindo aqui hoje. Aquilo que te incomoda não vai incomodar mais. Se prepara.
Quando o telefone tocar, não vai ser mais pressão, mas vai ser o Senhor Jesus dizendo: eu estou dando aqui livramento, eu estou dando aqui livramento, eu estou dando aqui livramento. Por causa de quê? Unção. Eu convido você a ficar de pé, fica de pé comigo. Unção. Por causa da unção, o jugo será despedaçado. Unção. Eu costumo dizer, já me ouviram falar isso? É tão gostoso quando você passa por alguém e ele deixa um rastro positivo. Geralmente é perfume. É tão gostoso quando você abraça. Tem um irmão lá de Mogi, tem um jovem lá de Mogi, que, irmão, dá vontade de ficar abraçado por ele uma meia hora. Homem cheiroso. Ele é tão cheiroso que eu sou curioso, irmão, sou também Paulo. E meus filhos aprenderam comigo. Então, tu compra esse negócio aí, esses perfumes. Ou perfume cheiroso. Sabe esse perfume que quando você abraça, você vai em casa, daqui a pouco você passa. Mas é um cheiro, irmão. Ficou em mim. Já aconteceu com você? Aconteceu? Dá nem vontade de lavar a roupa, né, irmão? Fica cheiroso. Não é isso aí? Unção. Eu posso comparar a isso. Quando você chega perto de alguém que tem unção, é contagiante, impregna, ela fica marcada, impregnada. É por isso que eu quero que você olhe para essa pessoa que está do teu lado e fale assim: o que está dentro de você, parece a unção que está dentro de você, eu quero também sentir. Porque você vai sentir a unção que está dentro de mim hoje. Presta atenção nisso. Você entendeu até aqui? Gente, nós somos seres humanos, somos limitados, temos as nossas necessidades emocionais, espirituais, físicas, mentais, todas possíveis. Mas a palavra de Deus que foi ministrada aqui mais uma noite é para deixar bem claro que maior é aquele que te escolheu, maior é aquele que te chamou e te dá unção nessa noite. Eu vou fazer um ato de fé. Eu vou pedir, não se escandaliza que eu vou pedir, não. Eu vou olhar para cima para você, não falar assim: nossa, o pastor está até olhando para mim. Eu vou olhar para cima, eu não vou olhar para você. Eu vou olhar ali, ó. Por favor, olha esse chiclete. Por favor, descruza esse braço. Por favor, eu estou olhando para cima para você não achar que, pastor, olha. Por favor, entenda que esse lugar não é um lugar social. Esse lugar ainda continua sendo casa de oração. E se eu disse aqui que unção é relacionamento, sinto muito. Deus não vai se relacionar com alguém que está desligado a mensagem inteira. Mas quem está ligado à mensagem entendeu. E dando glória e aleluia que vai começar a entender que esse ambiente não é outro ambiente senão a casa. A casa onde é derramada a unção de Deus. Mão para cima. Senhor, eu encerro esta mensagem. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que todo tipo, Senhor, de carga seja tirada dos ombros dos teus filhos. Senhor, que em nome de Jesus todo jugo que está no pescoço controlando a vida emocional, sentimental, os negócios e está tirando o sono desta mulher, desta família, deste homem, seja arrancada pelo poder que há no teu nome. E este jugo seja despedaçado por causa da unção, 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 por causa da unção. Pega esta palavra, pega esta palavra, pega esta palavra no teu coração, pega esta palavra no teu coração, pega esta palavra no teu coração. Eu
trouxe aqui para isso, rapaz. Jovem, se liga. Conhece canção? Rejeita oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ele estende nessa noite. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. E aí? Então ouve, simplesmente ouve. Cante, cante, chorando, cante, cante, cante. Precisando ouvir, tá sofrendo ouvir. Não importa ouvir, seu louvor invade o céu. Vai quebrando junto na frente, amigo, carinho, pegando as correntes, porque os espíritos ordena os anjos pra continuar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra que ele confia. Caminha contigo, brincando todo lugar. Ele é sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando ouvir, tá sofrendo ouvir. Não importa ouvir, seu louvor invade o céu. Na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite de dia. Ele dá sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. 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 Com muito Deus reage em nome de Jesus. Só quem crê na unção que Deus te deu, dê glória, dê um aleluia. Eu
Aleluia. Glória. Só quem crê na unção que Deus te deu, abre a sua boca. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória a isso. É no glória da igreja que o poder de Deus se manifesta. Você não precisa de fundo. Você não precisa de hino para você glorificar a Deus. Você precisa crer na unção que papai te deu. Isso é glória. Glória no meio da igreja. É nessa língua estranha. É nesse mistério com Deus. Senhor, continua confirmando essa promessa, essa unção na vida do teu filho, da tua filha. Senhor Deus, que os inimigos sejam confundidos, os teus filhos saiam daqui direcionados por causa da unção. Diga assim, graças a Deus. Que esta palavra continue falando e tratando no teu coração. Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando te ungiu, quando te consagrou, quando te fortaleceu. Nessa noite Ele te traz aqui para renovar isso. E antes de nós encerrarmos, eu preciso aqui fazer um convite. Eu não sei se tem alguém que nessa noite ainda não recebeu o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador da tua vida. Se tem alguém aqui que estava congregando e por algum motivo deu uma afastada, tirou férias, e Jesus te trouxe aqui hoje para que você entendesse que o teu lugar é na casa do Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, pastor, eu nunca ergui minhas mãos e recebi o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da minha vida, e eu quero receber o Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, antes de encerrarmos, eu gostaria de ter o privilégio de orar por você. Pastor, eu quero voltar ao Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor Jesus, eu quero aceitar Jesus Cristo na minha vida. Eu sinto que eu preciso tomar uma decisão e a unção de Deus na sua vida é maior. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero me convidar para dar um passo à frente, sair do teu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma vida aqui. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Isso vem essa oração. Essa moça está vindo chorando aqui, irmãos. Se talvez fosse a tua filha, algum parente seu, você estaria reagindo diferente, não é verdade? Mas a Bíblia diz que por causa dessa vida tem uma festa lá no céu. Aleluia! Cadê a segunda vida para Jesus aqui? Pastor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero receber o Senhor Jesus Cristo. Essa moça já tem vindo a alguns cultos e falou que vinha e veio. E Deus gosta de gente assim, que tem palavra. É por isso que o teu dia, mas a sua história é antes do dia 22 e depois do dia 22. Tem mais alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar. Você queria dar um testemunho? Oh Jesus, me dá graça. Faz o seguinte, eu vou orar por você. Qual é o seu nome? Nayara. Essa igreja, olha a igreja, estenda as mãos para cá, irmão. Olha o que essa igreja vai fazer agora por você. Olha para trás. Você vai ser revestida de uma graça maravilhosa. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está Nayara nas tuas mãos. Isso, pastora. Isso, filha. Senhor, eu peço. Senhor, reveste a tua filha. Senhor, reveste. Senhor, ela está aqui, Senhor, entregando a sua vida. Senhor, e por causa da unção que há nela, Senhor, que ela seja liberta,
que ela seja, Senhor, curada de traumas emocionais, decepções amorosas, Senhor, de angústias. Senhor, meu Deus, por causa desta unção, eu entrego esta moça nas tuas mãos. E quem está feliz, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, dê um abraço nesta moça. Graças a Deus. Deus abençoe, Brunão. Deus abençoe. É a unção que despedaça. O João, quem conhece a Nayara? Quem conhece? Então é conhecida aqui. Já dá um abraço nela também. Graças a Deus. Deus abençoe. Oh, glória, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Quem pode dar mais um glória a Deus pela glória dessa moça? E Deus abençoe. Se é para Jesus, é forte. Glória, glória, glória. Seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Abençoe, vai ser cuidada, preparada, guardada. E eu creio que tudo tem um propósito, tem uma direção. Gente, que Deus, só Deus possa continuar tratando para a tua vida, fazendo aquilo que um homem não pode fazer, e a unção que está em você possa te dar direcionamento nessa noite. Amém, irmãos? Deus abençoe essa linda jovem. E nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos orar, na verdade. Nós vamos agradecer, vamos orar pelas ofertas, pelas contribuições. Ninguém é obrigado, você não é obrigado a ofertar, não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a nada aqui. Você vem voluntariamente, oferta voluntariamente, contribui, dizima por gratidão, ninguém é obrigado. Mas se você deseja ofertar, você fique à vontade, nós vamos orar pela sua vida. Se você quiser ofertar de forma, como que diz, física, né? Não vou dizer natural, normal, né? Já que hoje normal é mais digital do que outra coisa. Enfim, oferte da forma que você sentir no seu coração. Oferte na conta da igreja, tem os QR Codes nas paredes. Enfim, Deus abençoe os irmãos que têm contribuído com o propósito para o caixa, para o propósito da compra do terreno, das ofertas que prolongam aí, né? São 100 ofertas de 1 a 100. Fica à vontade, tá bom? Nós vamos orar, abençoar a sua vida. Se tiver alguém que vai dizimar no momento da oração, sai do seu lugar. Os obreiros, as obreiras aqui do altar estão levando a sua vida aí, aqui na frente, para ungir. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, eu quero te louvar por esta oportunidade. Senhor, eu quero te bendizer porque tu és bom. Senhor, eu quero pedir neste momento para cada pessoa, Senhor, que voluntariamente contribui, oferta, e não é por força, não é por obrigação, mas é voluntariamente. Senhor, e se esta oferta é voluntária, esse dízimo, essa contribuição é por gratidão, Senhor, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que tu venha prosperar os negócios, prosperar o caminho, prosperar a vida. Senhor, meu Deus, seja feita a tua vontade em nome de Jesus. E só quem concorda diga amém. Oferte com alegria.